Vamos no resumo de hoje falar um pouco da Grécia Antiga, mais especificamente do período homérico, aquele período, né, que vem logo depois do período messênico, época de hegemonia das cidades de Creta e de Micenas, né. Vamos falar um pouco, né, daquilo que nos chegou até os dias de hoje através do trabalho dos arqueólogos e dos poemas épicos, né, de Homero, de Hesíodo, em que, em suas narrativas, na Ilíada, na Odisseia, na Teogonia, relatam a vida das pessoas nesses períodos, o pré-homérico e no homérico, né, misturando mitos e realidade, mas que possibilitaram, apesar dessas misturas, extrair dali as características sociais, né, culturais, como as pessoas viviam, onde viviam, como se alimentavam, como se vestiam, né, o que os faziam sofrer, o que eles gostavam. Isso tudo acabou ajudando para formatar a sociedade desses períodos tão longínquos, né. O período homérico, a gente vai trabalhar ele da época dos Gênos, né, até o surgimento das polis, quando a gente passa para o período arcaico, né. No período homérico prevaleceram as unidades agrícolas denominadas genos, né. Nos genos, os bens econômicos, terras, animais, sementes, instrumentos de trabalho, estavam sob o controle do chefe comunitário, chamado de pater. A pobreza do solo e o aumento populacional desestabilizaram, com o passar dos anos, essas comunidades gentílicas. Essa desarticulação, né, ela fez com que surgissem disputas, né, conflitos pela posse da terra, pela posse das melhores terras. E essas terras mais férteis, elas foram reclamadas pelos parentes mais próximos dos páteros. Elas foram reclamadas pelas pessoas bem-nascidas, que ficaram conhecidas como eupátridas. As terras que sobraram ficaram com os pequenos agricultores, chamados de georgoi. Os comerciantes intensificaram a sua prática comercial além-mar, e os que ficaram de fora dessa disputa, os sem terras, conhecidos como tetas, né, os marginalizados, eles acabaram indo buscar áreas cultiváveis em outras regiões. Essa busca por outras regiões acabou ampliando o que nós conhecemos como mundo grego, porque eles passaram a viajar para conquistar toda a Península Balcânica, as terras ao longo do Mediterrâneo, e acabaram por fundar nessas regiões vilarejos que acabaram se constituindo em polis, em cidades-estados, né? Tudo isso fruto, né, quando se dá a desarticulação dos genos, né, e as disputas, nós temos ali um aumento populacional, e a atividade do camponês, ela não era o suficiente para alimentar a todos, e nem tinha-se tanta atividade assim para que todos pudessem participar do trabalho no campo. E por isso acontece essa diáspora. As pessoas saem da Grécia e se expandem para além do que anteriormente era a Grécia, ampliando o conceito de mundo grego, espalhando as características culturais, sociais e religiosas dos gregos para até a Península Itálica, para a região da Magna Grécia, para a Macedônia, para o outro lado do Mar Egeu. E
juntamente com o crescimento do comércio, com a ampliação territorial, ampliação da produção, nós gradativamente tivemos a constituição das cidades-estados, das polis gregas, pondo fim ao período homérico e dando início ao que se convencionou chamar de período arcaico, que é o tema da nossa próxima aula.